peregrinos porque chamados, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É mês vocacional, que bom estar com cada um de vocês, queridos amigos, queridos irmãos da nossa Diocese de Ponta Grossa e aqueles que nos acompanham pelo Brasil, pelo mundo afora. E agora nós vamos conversar de uma maneira muito especial sobre vocação da família e a vocação do diácono permanente. Por isso eu gostaria de convidar aqueles que estão conosco hoje para que se apresentassem, para que vocês pudessem também conhecê-los. Então, eu sou o diácono Anderson, sou lá da Paróquia Medianeira de Todas as Graças, e já faz 4 anos e 3 meses no serviço diaconal para a nossa igreja. Olá, eu sou a Carol, sou a Cristiane Caroline, né? Mas o povo me conhece por Carol, lá da Paróquia Medianeira, né? Sou coordenadora da catequese, também esposa do diácono, estamos aí caminhando juntos. Sim, e já são peregrinos há um bom tempo, né? Peregrinos porque chamados, e nós falávamos, né, no nosso vídeo anterior com o diácono Yuri, que o chamado, ele começa e nos provoca a peregrinar, a nos colocarmos a caminho. E na vocação ao sacerdócio, né, de alguma maneira também acontece esse chamado que a gente se coloca a caminho. Mas também no sacramento do matrimônio começa com o chamado que nasce do coração de Deus, né? Gostaria que vocês dissessem um pouquinho também há quanto tempo são casados e contassem para nós um pouquinho, né, como que foi a experiência da infância e adolescência de cada um de vocês, né, no tempo ainda, né, que faz acho que uns 5, 6 anos, né, tá ali pertinho, né, mas como vocês viveram, né, a infância e a adolescência de vocês aí para os nossos jovens, que Deus está tocando no coração o chamado, também a vocação familiar, percebam como que eles estão aí no seu caminho. Então, minha vida já desde muito pequeno, vem de uma família muito religiosa, então posso dizer assim que para mim foi muito fácil, né, sempre tive essa vida de igreja. Desde os meus avós, os meus pais, sempre exemplos de vida de igreja. Então, desde adolescente, desde muito jovem, participando de várias coordenações, vários movimentos. Já fui do grupo de jovens, do grupo de adolescentes. Já participei da Legião de Maria Juvenil, quando tinha lá na minha paróquia. Já participei da equipe de música, já coordenei os músicos. Já fui catequista. Então, quer dizer, catequista a gente continua sempre, né, padre? Mas já fui catequista. Já coordenei, também já ajudei a coordenar, enfim, a minha vida assim de juventude sempre foi dentro da igreja, é de igreja mesmo, não sai da igreja. De igreja na nossa Diocese de Ponta Grossa, então como membro dessa história do nosso centenário, e da onde? Da onde que é a tua origem? Então, eu nasci fazendo parte da Paróquia Espírito Santo aqui mesmo de Ponta Grossa, sou de Ponta Grossa. Mas pouco tempo vivi lá, já muito jovem, já estive lá no Esplanada, no Jardim Esplanada, mas lá naquele tempo o padre só tinha a Capela Nossa Senhora das Graças, sim, que era a mais antiga da região, fazia parte da Paróquia do Pilar. Então todo esse tempo, fiz toda a minha catequese lá, na Capela Nossa Senhora das Graças, minha crisma, tudo lá. E depois, devagarinho, que quando foi comprado o terreno lá para Medianeira, na verdade foi ganho o terreno para que nós construíssemos a que seria a futura matriz. E ali a gente começou do zero. Ali também ajudei a construir também, junto com meu pai, junto com tantas outras pessoas ali da comunidade. Então, muito mais tempo de paróquia medianeira mesmo, aliás, do Pilar, depois Medianeira, do que a própria Espírito Santo, onde eu nasci. Olha só que legal, né? Fazendo parte da história desta nova paróquia e também fazendo parte da história da nossa diocese. E você, Carol? Então, eu tenho, né, o berço católico, né, da minha mãe e tudo, mas ela não era muito de ir às missas, padre, não tinha muita peregrinação nas missas, assim, participação. Mas eu fui batizada, né, na paróquia São Jorge e passei também a maior parte morando próximo da paróquia Medianeira. E teve um período que eu estive perto de Umuarama, na cidade de Autônia. E também lá eu desenvolvi um pouco mais a questão da catequese, que eu fiz catequese de adultos lá, porque então eu não tinha esse itinerário, né, catequético. Mas lá eu já comecei coordenando também, quando veio a Infância Missionária para o Brasil. E participei do movimento carismático, participei também do caminho neocatecumenal lá, que foi maravilhoso. Então, as experiências que eu consegui estar lá, era uma cidade com 20 mil habitantes, então tinha um berço católico também, uma religiosidade bem fervorosa.
E fazia também já os serviços, né, de coroinha, ia ajudar o padre, né, nas comunidades longes, assim, que ficava às vezes um mês sem receber Eucaristia, né, porque era mais afastado. Então essas experiências de missão, assim, missionária já tá no meu coração. E aí quando eu vim para Ponta Grossa novamente, tive a graça, né, de estar daí com a Paróquia Medianeira já no espaço que está hoje, né? Então, teve a reforma, né? Então, eu cheguei e aí o Padre Cleiton, né? Tava precisando de uma coordenadora para coroinhas, daí foi eu lá, eis-me aqui. Então, desde então, veio também, né, nesse serviço de coordenação. Aí depois, né, que fui estando mais próximo da catequese, e desde então estamos caminhando. Olha só que interessante, né? Nós sempre nos preocupamos com a vocação específica, né? Os adolescentes, os jovens, às vezes se perguntam, o que Deus tem para mim, para minha vida, para o meu futuro? Será que eu vou ser pai, vou ser mãe, vou ser esposo, esposa, vou ser diácono, vou ser padre? O que Deus me chama para ser religioso, religiosa, missionária? Qual é o meu chamado na vocação específica? Mas a primeira vocação que nós somos chamados a viver é a vocação batismal, né? Então, neste início da nossa conversa, apareceu aqui vocês, né, na adolescência, juventude, vivendo a vocação batismal, né? Assim como eu, né, lá na minha comunidade, no interior de Teixeira Soares, né, na catequese, no grupo de jovens, no grupo de oração, em tantas realidades e situações da paróquia, vivendo a vocação batismal, né? E depois, né, vai se apresentando, enquanto a gente está vivendo com alegria essa vocação batismal, o chamado de Deus, né, em nos colocar a caminho. Eu gosto muito de usar o mesmo texto da Sagrada Escritura, tanto para o sacramento do matrimônio, quanto para a vida religiosa, consagrada, e até mesmo para o sacerdócio. É o texto do livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? Então, ali, né, está a nossa primeira vocação, sermos imagem e semelhança de Deus. E nós fomos aprendendo no decorrer da história da salvação como ser essa imagem e semelhança, e recebemos em Jesus Cristo o modelo ideal para sermos imagem e semelhança do Pai. E é isso que nós começamos a ser e viver no batismo. Mas tem um momento lá que Deus vê que Adão, né, foi criado à sua imagem e semelhança, e ele está lá, né, com tudo aquilo que Deus deixou à sua disposição no paraíso, e de repente Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só, né? Está ali, né, no livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, né? Vou dar-lhe um auxiliar que seja semelhante a ele, ou aqui nesta tradução, né, quero fazer-lhe um auxílio que lhe corresponda. Então, surge do coração de Deus um novo caminho para o ser humano, né? E aí, então, nós temos aquele texto tão bonito, né, que Deus cria a mulher e a oferece também de companheira para o homem, né, para que o homem aprenda a viver a relação, a relacionar-se. Na vida do sacerdote também acontece desta maneira, né? Deus, ele olha para um jovem e quer dar-lhe um presente. Que presente é esse? A igreja, né? A vocação através da igreja. E aí, Adão, ele começou procurando alguém que lhe fosse semelhante, né? E isso começa com algo que Deus coloca no nosso coração para procurar e coloca naquilo que nos atrai para que nos sintamos atraídos. Então, por exemplo, eu ainda quando criança, já comecei a me sentir atraído pela igreja, né? Pelas coisas da igreja, pelas coisas da fé, ainda no coração sem saber, né? Será que eu vou constituir família? Será que eu vou para o caminho do namoro, do casamento, né? Tive também as experiências de namoro, mas todas as vezes, né, em que eu via o padre celebrando a missa, via o padre fazendo as coisas de padre na comunidade, aquilo ali me encantava, né? Então, aquilo ali me atraía. Aí eu dizia, eu preciso, entre aspas, né, namorar essa igreja, ou seja, ir atrás de conhecer um pouquinho melhor esta vocação que me chama. Assim como outros jovens, de repente, vê uma religiosa lá na escola, né? E aquele hábito, aquele jeito da religiosa encanta. A jovem se sente atraído, quero viver essa vocação.
outro vê alguém na sua missão, né? Passa na televisão, vê no Instagram, né, um missionário que está lá na Amazônia, lá na África ou lá na Europa, num país distante, o jeito daquele missionário, aquela missionária viver a vocação, a gente se encanta. Então, a vocação também passa por este tempo de enamoramento. E como é que foi aí esse tempo, ou se existiu isso, ou foi tudo meio no susto dessa vocação matrimonial? Como é que ela surgiu, a vocação matrimonial na vida de vocês? Adivinhou, foi no susto mesmo. Adivinhou mesmo. Enquanto o senhor falava, eu estava pensando numa situação, já sempre contei isso para a Carol, né? A gente sempre ri dessa situação. Minha avó sempre dizia, ela me chamava de sujeito. Ô sujeito, o que você vai ser? Você não se resolve, né? Eu falava pra ela, sabe que eu tenho vontade de ser padre? E ela dizia assim pra mim, largue mão disso, homem. Depois vai ficar velho, quem que vai cuidar de você? Você precisa arrumar alguém pra cuidar de você. Enfim, a conversa ia longamente, né? Mas enfim, eu concordo muito com o que o senhor falou. As coisas vão se apresentando pra nós, né? E, de fato, minha vocação não era sacerdotal. Eu compartilho dessa experiência sua no sentido da beleza da igreja. É muito bonito mesmo estar nas celebrações, né? Apreciar o padre, ver toda aquela situação. E eu sempre gostei disso mesmo. Mas estava faltando alguma coisa, né? E quando o senhor fala do susto, foi bem interessante mesmo. Porque nós nos conhecemos e em pouco tempo de namoro já engravidamos, né? Já engravidamos. E aí a gente foi para um lado que não era o correto, né? E foi muito legal justamente ter o fato de ter a igreja do nosso lado, porque fui pedir um conselho pro padre, ali recém-chegado na nossa paróquia, e eu confesso que eu fiquei escandalizado na primeira vez que ele falou assim, viu, já que faz tão pouco tempo que vocês estão juntos e vocês não se conhecem bem, não case. Nossa, que escândalo aquilo. Imagine um padre falar isso pra mim, né? Não case, mas o sacramento como fica? Mas ele me explicou tão perfeitamente, mas tão perfeitamente, dizendo, né, olha, o sacramento não é qualquer coisa. Porque você veja, você não conhece bem ela não conhece bem você. E se porventura não der certo o relacionamento de vocês? Eucaristia faz falta? Claro que faz. Mas antes, você fazer um teste, ficar um tempinho juntos, vão dar certo? Que bom, procura o sacramento do matrimônio. Mas e se não der certo? Como que fica o resto da tua vida sem Eucaristia? Poxa, isso me fez pensar bem. E foi o que a gente fez, né? Sim. Foram 4 anos, né, que a gente esteve postergando, né, a graça. Estávamos conscientes que estávamos vivendo, né, em pecado, em situação de pecado, mas não deixamos de servir, né? Os padres foram muito caridosos conosco, né? De acolher-nos, né, nessa condição, mas também a toda a comunidade, né? Então foi assim um período, né, de muito discernimento também, né? Enquanto amor, descoberta, nossa filha, né, que crescia, mas sempre dentro da comunidade. Então isso foi muito importante. E quando veio, né, a oportunidade de estarmos em matrimônio, foi algo assim também assustador, porque foi diante de uma situação bem desesperadora, assim, de um quase acidente, padre, que o Anderson foi ajudar o primo, né, e o carro ele não puxou, acho que o freio de mão, ele soltou, assim, e havia muitas crianças, né, ali na rua que não perceberam o carro em movimento. Então o Anderson se colocou na frente do carro para tentar virar, né, e não pegar as crianças, né, e realmente, né, deu um estrago no muro, né, então ele voltou muito nervoso, nós íamos tocar ainda a novena, né, fazia parte da pastoral do canto, e nós íamos tocar a novena de medianeira, e ele chegou muito nervoso, ele falou, não sabia nem como que ia fazer, e quando chegou lá, né, o padre da época, ele falou, por que você está tão nervoso, seu Anderson? Daí ele falou, olha, padre, quase aconteceu um acidente, eram umas crianças do tamanho da nossa filha, né, 4, 5 aninhos ali, Sim. E eles estavam brincando, então Deus permitiu essa graça, mas que perigo, podia você ter se machucado, porque imagine o carro, né, e ele conseguir virar o volante, enfim, e aí ele falou, mas sabe o que tá faltando pro senhor, pra vocês, né, o matrimônio. E aí, a mesma noite, assim, a gente sentou, conversou, choramos muito, né,
porque a gente percebeu que foi realmente uma graça de Deus. E aí em seguida a gente já, não, então vamos buscar o matrimônio, e foi que fizemos. Então a gente fez o curso de legitimação, né? Antigamente era só um período, agora não é como agora, o itinerário, né, maravilhoso que a gente está acompanhando na pastoral familiar, mas foi um encontro e foi muito acolhedor, e a gente teve, né, com mais, quantos casais? 17 casais, olha só. Estivemos em união de matrimônio, estamos... Firme e forte. Olha só que bonito, né? Tem um ditado que eu gosto de lembrar sempre, às vezes, quando converso também com alguns casais, né? Padre, pois não sei por que nós esperamos tanto tempo, né, para buscar o sacramento do matrimônio, ou não sei por que aconteceu desse jeito, né? Eu queria, sonhava que fosse, né? E é claro que existe esse sonho, né? Daí eu lembrava, dizem às vezes, né, que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E aí a gente pensa assim, uma coisa não é que a linha errada, né? Mas às vezes as linhas tortas da vida, que quando a gente se surpreende, né, uma curva aqui, outra curva ali, e é ali que Deus escreve a nossa história e diz assim, é hoje. É hoje o momento da graça, é hoje o momento, né, em que eu quero santificar esta união com um sacramento, né, que é o sacramento do matrimônio, que é o ser família, né? Nesta passagem que nós lemos, eu acho interessante que Adão, ele começa, né, procurando algo que lhe seja semelhante, aquilo que atrai. Quando um casal começa, né, a estar junto, né, quando os jovens começam a namorar, né, quando o rapaz conhece a menina conhece o rapaz, começa o namoro, né, começa essa aproximação, né, ou até mesmo quando tem a oportunidade, como os casais que depois buscam a legitimação do sacramento do matrimônio, né, os primeiros momentos, os primeiros tempos, é tudo por aquilo que atrai, né? Como eu gosto de estar com você, gostam das mesmas músicas, né? Até muda os gostos, né? Muda os comportamentos para agradar, né? Não vai descontentar de jeito nenhum, né? Acabei de gostar, não comi essa comida lá em casa, na casa da mãe, mas aqui, né? Já que você fez com tanto amor, né? Então, acaba unindo os gostos. Mas aí, com o tempo, e este conselho do padre foi muito importante para vocês, é o momento de começar, né, a perceber se eu estou me preparando também, né, para aquilo que é semelhante, aquilo que atrai, mas também para conhecer e ser, né, uma só carne. Conhecer aquilo que está no interior, no coração, né, o jeito de ser, as fraquezas, os limites também, né, para dizer assim como eu amei à primeira vista tudo isso que eu vi e ouvi e senti nos primeiros encontros, se eu estou disposto a amar também, a partir do momento que eu conhecer também a fraqueza, os limites, já que quando a gente fala de carne na Sagrada Escritura, nós estamos falando daquilo que é mais frágil que existe no nosso interior, né? Vocês poderiam contar aí para nossa juventude, para os nossos adolescentes, um pouquinho desta graça de Deus que passa por este conhecer-se? É diferente de fato, né? O que o padre falou é tudo real, bem isso mesmo, né? O encantar-se primeiramente, né? E daquele jeito, depois que casa muda muita coisa, Muitas pessoas acham que fica mais difícil, né? Para nós, por exemplo, depois do matrimônio, mesmo vivendo, fazemos 4 anos juntos sem o sacramento do matrimônio, né? Hoje faremos 14 anos já de sacramento agora em setembro, e a gente viu quanta coisa mudou. E mudou para muito melhor. Claro, tem sempre as situações, as discussões, as diferenças, mas que não são brigas, né? Que fica bem claro isso, né? A gente sempre, claro, tem que discordar de alguma coisa, senão não tem graça também, né? Senão e é assim que cresce, né? É assim que, exatamente, a gente cresce, a gente, sei lá, começa a respeitar também a vontade do outro. Essa unidade de casal é justamente um doar-se, né? É eu que me dou um pouco para ela e ela que também tem que doar-se um pouco para mim. E é assim que faz dar certo, né? E é tão maravilhoso, né? A gente vê a graça de Deus, porque não é só a graça em si, mas é o período também,
né? Teve um período que a gente trabalhava junto, a gente almoçava, dormia, né? Então ficava o dia todo. E aí eles perguntavam, né? As pessoas, né, que estavam próximas a nós, mas como que vocês se aguentam? Não se enjoa? Porque todo dia, né? Porque foi um período que eu né, estive na faculdade e eu via a necessidade de estar com a família. Então eu saía muito cedo, a nossa filha era pequena e era um trabalho que exigia final de semana, feriado, né? Tinha uma escala. Então, eu falei, não, vamos rever isso, né? Porque a família é mais importante que tudo. E aí, nós revemos, e daí eu fiz alguns cursos e tal, e começamos uma empresa em casa. Então, ele me ajudava, a gente saía fazer vendas, né, juntos, e fomos assim. E naquele momento que poderia, né, ter ali um atrito maior, Padre, com a graça de Deus e também com o nosso amadurecimento. Né? Porque a gente amadurece também, não só cronologicamente, mas também nessa parte espiritual, nessa parte de realmente, né, se doar mesmo. E foi assim, tem sido, né? Estamos casando, né? Sim. Dia a dia. Nós estamos vivenciando o nosso matrimônio dia a dia. E é muito maravilhoso, assim, a gente é muito feliz nessa vocação. Essa força e essa graça de Deus que vocês trazem para a nossa conversa, né, nos sacramentos e na vocação, é algo tão bonito que a igreja chama, né, de graça de estado. Cada um é chamado a viver a sua vocação de acordo com a graça de estado que recebe do Espírito Santo, né, naquilo que foi chamado, né. Eu nunca esqueço, assim, quando... depois desse tempo de namoro com a igreja, né, todo o tempo do seminário, a gente se encanta, aconteceu a ordenação presbiteral, um momento tão bonito lá em Teixeira Soares, né, a praça da igreja lotada, muita gente, né, Dom Sérgio, né, a celebração, os padres que estavam lá, e eu fui ordenado sacerdote, ordenado padre, né, padre para a igreja. A partir daquele momento, né, as pessoas vieram ali, né, beijar a mão, a bênção padre, né, minha mãe, né, sua bênção padre, meus irmãos, professores, né, professores que deram aula para mim, ali a bênção padre. E a gente parece que muda um pouco a postura. Aí outro dia de manhã, depois que passou a ordenação, eu estava lá na rua, ajudando a juntar as coisas que ficou por lá, alguns copos que espalhou com o vento, e aí pessoas passando, né, benção padre, e aí os primeiros sacramentos, né, a primeira unção dos enfermos, né, quando chamaram para o hospital, fui lá para dar a primeira unção dos enfermos, aí peguei o livrinho, né, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz ali, das matérias de teologia, né, mas e como é que eu vou fazer isso? Aí, na hora de conversar com o doente, na hora de fazer a oração, eu percebi que muita coisa dos livros, dos estudos era importante, mas o essencial era a graça do Espírito Santo que fazia eu ir me sentindo padre enquanto ia vivendo os sacramentos, né? A unção dos enfermos, a confissão, as missas, né? Celebrar a missa, né? E o que eu queria contar para vocês, né? Para os nossos que nos acompanham, que eu fiquei 1 ano e meio na paróquia e depois fui transferido por Dom Sérgio para ser reitor do Seminário Mãe de Deus em Irati. E eu cheguei lá no Seminário Mãe de Deus, era para trabalhar com adolescentes, né? Os adolescentes que estavam estudando o ensino médio, né? Na época para ser padre. E aí eu pensava, como que eu vou fazer, né, para ser reitor de seminário, né? E aí também eu comecei, né, ali tentando copiar um pouco o modelo que já existia, vou me virando, levo para o colégio, rezo com os meninos, converso com eles, vejo as situações, mas muita coisa eu não sabia como fazer. E já fazia uns 20 dias que eu estava lá no Seminário Mãe de Deus, né, com os adolescentes, aí chegou o dia em que Dom Sérgio foi até lá para fazer, né, o rito de posse, né, de nomeação como reitor. E quando Dom Sérgio fez o rito de posse e fez a nomeação como reitor, eu senti que naquele dia eu recebi a graça de Estado para ser reitor de seminário naquela época. Até parece que os meninos começaram a me respeitar mais aquele dia, né? A coisa mudou e o jeito de conversar, eu comecei também a viver essa paternidade, né, que a gente vive no seminário. Por que eu estou lembrando dessa história? Vocês perceberam também a graça de Estado do sacramento do matrimônio
para viver como casal, mas também para exercer a paternidade e a maternidade de um modo novo com o sacramento, né? Perceberam isso na vida de vocês? Mas com toda certeza, como eu dizia antes, é muito diferente. É muito diferente do encantar-se no namoro, do encantar-se no matrimônio. É muito diferente. E de fato mesmo, é uma graça diferente, sim. Dá-se a sensação, como o padre falou, mas parece que a gente abre os olhos. Puxa, agora sim, eu sei fazer, não é verdade? Agora eu sei fazer, parece que difere mesmo. A graça do matrimônio é algo espetacular, é fantástico. E a nossa filha, né, a Maria Eduarda, hoje está com 17 anos, né, ela foi vivenciando isso conosco também. Né? Então a gente também foi se policiando, né, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações enquanto casal, e ela foi também, né, nos ajudando a ser pais, né? Nós sempre falamos, né, que somos abertos à vida, né? Temos ela por enquanto, né, amor? Mas nós somos abertos à vida. E é uma graça, assim, de vê-la também, né? Né, nas situações de escola, nas situações, a gente foi dando mais valor ainda, né, aos esforços dela, e isso também vai nos preparando, né, para os próximos capítulos, né? Então hoje ela está no terceirão, né? Então a gente acompanhou todo o caminho dela, não só no colégio, mas nas apresentações. Ela traz assim muito também dons, né? Deus capacita com muitos dons e a gente fica babando, né? Enquanto pais, mas sim, quando a gente está mais próximo também da Sagrada Escritura e sente, né, essa graça de estado, padre, a gente consegue realmente ver que ele está em tudo, cuidando de tudo. Então, nesse período, assim, claro, tivemos algumas situações, porque a adolescência, né, tem ali as questões da escola, mas tudo a gente conseguiu resolver com ela, sempre no diálogo, através do diálogo. E contar com a graça de Deus nisso sempre, tudo, né? Sempre. Na Sagrada Escritura, Deus chama o homem e a mulher, os coloca no paraíso e faz deles cooperadores na obra da criação. Não só para gerar uma nova vida, mas cooperadores para exercer a paternidade e a maternidade do jeito de Deus, né? Também nos amar e exercer para conosco este amor. Então, esta graça de estado sempre presente. Para concluir, assim, a nossa conversa sobre o sacramento do matrimônio, eu sei que teríamos muito o que falar aqui. Vocês estão acompanhando alguns casais, né, no itinerário de preparação para o matrimônio. Como é que está sendo essa experiência? Como é que é receber um casal ou ir até eles e participar desse momento, assim, de preparação para o sacramento do matrimônio aí com os casais? Nós estamos, né, ao convite do Dom Bruno, participando enquanto família diaconal, né? Estamos Sim. chamados a essa missão. Mas nós estamos na paróquia, a demanda, né? Nós temos muitos casais, né? E nesse período, padre, nós estamos acompanhando os casais que estão formando. Sim, então a gente vai, né? Todo mês a gente se reúne, a gente está à disposição para fazer uma fala, né? Fazer uma parte formativa com eles. Nós estamos acompanhando o itinerário novo, né? Que é realmente mais personalizado, né? Isso, personalizado, né? E aí a gente, né, vai junto com eles para acompanhar. Então nós estamos com os casos especiais. Então já surgiu um caso especial que precisamos falar com o padre, né, o padre Daniel, para realmente acolher, né, principalmente de segunda união ou até mesmo que estão numa condição ali que precisa de um acompanhamento diferenciado. Né? Então a gente está nessa perspectiva com os casais. É isso mesmo. O que eu queria comentar é que a princípio os casais estranharam, né? Os casais estranharam e no princípio reclamaram. Mas depois que começaram o itinerário, é muito bonito, né? A gente ouvir dos casais da pastoral familiar, que todos são unânimes em dizer que legal, que mudou, que gostoso que tá. E eles acabam criando um laço de amizade, né? Quando adquirem o sacramento do matrimônio, são convidados para estar juntos, às vezes até padrinhos, porque cria, né? Cria, assim, uma intimidade, e é muito legal estar nessa parte, trabalhando com as famílias. Isso, e o grande desejo é aproximar da igreja, né? Aproximar da igreja, aproximar pessoalmente, não como anônimos lá no encontrão, né?
mas pessoalmente, né, com aquele casal que está acompanhando, mas também e se inserindo na comunidade também. É assim que nós vamos vivenciando bem, né, o sacramento do matrimônio e essa vocação. E a vocação ao diaconato permanente, né, como que surgiu nesse caminho? Então, 3 meses lá já, logo... 3 meses, desculpa. 3 anos após o nosso matrimônio, num belo sábado à noite, simplesmente o saudoso Padre Márcio me chama ali na sacristia, com todo aquele jeitão fechado dele, né? Falou assim, eu precisava conversar com você. Ai, Jesus, o que eu fiz de errado, será, né? O que será que eu aprontei dessa vez? E daí eu achei engraçado que ele ficou enrolando, sabe? Uhum. Pois é, olha, vai ter uma escola diaconal aí, vai começar lá em janeiro, e nós estamos aí procurando alguém, né, para representar a nossa paróquia, e enfim, nossa, padre, que legal, o senhor quer que eu te ajude, então, a procurar alguém, né, alguns nomes? Tenho sugestões. Assim, olha, pois é, então, eu já conversei com alguém do Nosso Senhor das Graças, já conversei lá com alguém do Menino Jesus, mas falta alguém aqui da matriz. Não, nós podemos ver isso aí. Jamais passou pela minha cabeça, o convite era para mim, mas nunca. Mesmo porque a nossa paróquia nunca teve diáconos, né? Então nós somos 3 diáconos dessa última turma. Então nós não tínhamos essa experiência diaconal na paróquia. E para mim, assim, parece que caiu o meu chão, eu não entendi direito. Quando ele falou assim, não, tá pensando em você. Assim, eu? E sempre aquela colocação, né? Tem tanta gente mais experiente e melhor do que eu, né? Eu não quero os melhores, eu quero bem os piores mesmo. Por isso que ele me convidou. Enfim, e foi muito legal, ao mesmo tempo assustador, desesperador. Eu sinceramente, eu saí do meu mundo. Para mim que faltou chão. Inclusive naquela ocasião a Carol não estava muito boa, não me acompanhou naquela celebração. Eu cheguei em casa e ela sentiu que eu sentei na cama. Mas eu estava assim, né? Sem saber o que dizer. Ela disse, nossa, aconteceu alguma coisa? Você tá branco? Assustado. Eu falei assim, não aconteceu. Você não sabe o que o Padre Márcio me falou. Pois Ai, meu Deus. Foi isso, assim, desse jeito. Já começa em janeiro, eu preciso dar uma resposta. Foi em outubro isso. E até novembro eu precisava dar uma resposta para ele. Aí pensamos, discernimos, né? Carol sempre, como a esposa que dá sustento ao marido, ela disse, assim, nossa, abrace, vá adiante. Porque é uma experiência. Não é uma ordenação, é uma experiência, né? E de fato, padre, no meio de todo esse caminho diaconal, lá na escola diaconal, tantas coisas que a gente, quantos colegas fez, a convivência com eles, mas a coisa foi chegando até o final ao ponto de chegar lá acho que é a 8ª, 9ª etapa, eu dei uma balançada e fui conversar com o Padre Márcio. Eu disse assim, olha, padre, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que não é também minha vocação ser diácono, sabe? Mas olha que medo bobo, né? O meu medo era como é que eu vou encarar a minha comunidade, o dia que eu precisar fazer uma celebração da palavra, né? Como que eu vou falar para as irmãs religiosas que tem lá no Sagrados Corações de Jesus e Maria, ali do ladinho, né? Quanta gente experiente da renovação carismática, como que eu desse jeitão aqui, bem simples... Enfim, era um dos medos, né? E o Padre Márcio me acolheu muito bem e falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Você vai no retiro canônico. Ali no retiro canônico você vai encontrar a tua resposta, né? A amizade é a mesma, se você não quiser continuar, fique bem tranquilo, mas vá de coração aberto e faça bem esse retiro canônico. Preste muita atenção e a resposta vai estar lá. Depois desse retiro, você vem e me procura, e aí você define se de fato mesmo você quer ser ordenado ou não. E aí o padre Mocelin, Silvio Mocelin, né, pregou o nosso retiro canônico, foi fantástico, foi uma maravilha, uma delícia. Só para falar de vocação de Isaías e Jeremias, né? E era uma das questões que eu reclamava pro padre Márcio, dizendo para ele, padre, eu não sei falar, eu sou muito novo ainda, como é que... Poxa, o primeiro texto... Olha o profeta. O primeiro texto que o padre Silvio foi trabalhar foi justamente Jeremias. Ele falou assim, olha, eu acho que tá aí a resposta. Acho que é para eu continuar, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Aí a nossa ordenação já foi depois em relação ali à pandemia, foi um pouco mais difícil, né? E aí nós tínhamos um combinado com o Padre Márcio, que ele gostaria que a igreja tivesse cheia, e não era possível, por conta da pandemia. Então ele nos fez uma proposta que a nossa ordenação fosse a última de todas. Sim. Todos os ordenados seriam ali de fevereiro até outubro, que seria a última ordenação, ele queria que a nossa fosse em novembro.
E nós aceitamos, né? Os 3 chegamos num consenso, aceitamos que seria em novembro, para ver se já tinha passado a pandemia, né? Mas o fato que infelizmente, né, no mês de fevereiro ele veio a falecer, e acredito que nem tenha dado tempo dele passar para o Dom Sérgio essa nossa ideia de ser ordenado lá em novembro, a ponto de que lá no sepultamento dele, lá no Jardim Paraíso, o Padre Mário nos falou: senhor, mas a ordenação de você está agendada, e nós nem sabíamos, né? Então o Padre Márcio morreu ali dia 3 de fevereiro, e a nossa ordenação já era 2 de maio. Imagine, 2 meses só para a gente, 3 meses, né, para a gente dar conta da ordenação. Mas mesmo assim foi muito bonita, mesmo com a restrição de pessoas, né? Aí já com o Padre Zé Lauro no comando da paróquia. Foi muito bonito. Nossa, é um dia que eu não esqueço jamais, cheio de alegrias e de muita graça de Deus, né? E a vocação, né, do diaconato permanente, ela é uma vocação tão linda que ela envolve, né, é uma vocação, nós diríamos assim, familiar também, né, porque envolve o esposo e a esposa, né? Como é que foi chegar para você esta vocação, Carol, para perceber assim, né, ele falava, né, a esposa como esse sustento, né, mas também como que você vive junto esta vocação, né, do diaconato permanente, através do serviço ministerial, né, que o diácono Anderson exerce também na comunidade? Então, eu sempre falo pro Anderson lá em casa que eu falo que eu não sou desse mundo, né? Eu vim de passagem, gente. Não sei quanto tempo Deus vai me permitir estar, mas eu sempre vejo assim tudo como graça de Deus, muita graça, né? Eu falo assim que desde o meu nascimento, né, por ser filha adotiva, eu já recebi a graça de estar numa família que me apresentou a fé, que minha mãe era muito devota de Nossa Senhora Aparecida, né? E a minha irmã, enfim, a família toda, né? De grupo de jovens. Mas assim, quando veio o diaconato, a gente não sabia o que era mesmo. Realmente, nós não tínhamos noção. Tanto que, né, o diácono Falcão, falecido o diácono Falcão, ele esteve em alguns momentos lá, celebrava para nós, mas nós não tínhamos contato com a família, com a realidade diaconal. E para nós também foi um desafio. Mas eu acredito que o propedêutico, ele clareou muita coisa, né? E todo o caminho diaconal dele foi muito, muito maravilhoso. A gente convivia lá no Regnum Dei com todo mundo. E estar na comunidade, igual eu falo para ele, inclusive, né, e para nossa filha, não é nenhum peso, não é nada novo. A gente já fazia. Sim. Né? Mas Deus nos chamou para essa missão e que sim, né, tem mais visibilidade, né? Teve uma vez ainda, padre, eu estava na sacristia lá e eu só deixei despavitada, que você já me conhece, né? E daí teve uma pessoa que falou assim: ai, não pega bem uma esposa de diácono, não sei o quê. Eu falei: sai fora! Que esposa de diácono? Falei: eu sou a Carol, do mesmo jeito, né? Deus me chamou desse jeito. Sim. E não, né? Claro que a gente sempre observa, né, os mandamentos, né, a teologia, todo o cuidado da igreja, né? Aquilo que é próprio do cristão, né? Próprio, né? A gente tem esse cuidado, né? Tanto na catequese, a gente entende que também muitas pessoas olham para nós, né, de uma forma diferente, sem necessidade, mas enfim. E aí, quando ele trouxe isso, eu cheguei ainda brava em casa, né? Falei assim: a pessoa falou assim que não pega a esposa de diácono. Falei: que esposa de diácono? Eu sou a esposa do Anderson, o diácono Anderson, mas, né? Ou seja, não vai atrapalhar nossa essência. Porque Deus nos fez assim, né? Então, estar na comunidade é maravilhoso. Estar servindo, né, é a nossa vida, né? Seja com os jovens, seja na catequese, né? Agora com os casais. Não é um peso. Né? A gente sim sente o cansaço, né? Porque a idade tá chegando também, né, amado? Isso. Né? Mas Deus, ele nos presenteia todos os dias. Em tudo dai graças, e é isso que a gente faz, né? É a família diaconal, né? Então, até mesmo a Maria Eduarda, nossa filha, ela sempre cobra, fala assim: ai, quase não fala dos filhos, né? Ou às vezes, mas você que é filha do diácono, ela fala: você que é filha do diácono, você sabe tal coisa aqui no missal, do dicionário. Ela fala assim: meu pai é diácono, eu não sei tudo, né? Mas ela é também muito, muito dedicada. Então, nós, né, acredito que dentro do que a igreja preconiza, o caminho diaconal, a família diaconal preconiza, nós estamos buscando estar, né? Nós somos parte dessa família que tanto nos acolhe, e estar na comunidade com o carinho da comunidade, o respeito, né? Sempre atenciosos conosco, isso é graça.
A graça de Deus. E nós vivemos, né? Nós padres, né, temos a grande graça de, junto com o bispo, viver a nossa fraternidade presbiteral, que a gente chama, né? A nossa missão de pastor de comunidade, nós nos ajudamos, nos completamos entre os padres, temos todo o apoio, toda a presença da comunidade, mas para muitas coisas nós precisamos crescer sempre nesta fraternidade presbiteral. Não estar juntos só nas reuniões, mas nos encontrarmos entre os padres, né, nos ajudarmos. O diaconato permanente tem esse diferencial, né, em que o diácono sempre está também com os outros diáconos, né, os encontros, as reuniões, as formações, mas as esposas dos diáconos também, né, criam um laço de amizade, uma solidariedade, né, tem momentos tão bonitos, né, uma das coisas que eu acho extraordinárias, né, no grupo das esposas dos diáconos, né, quando, por exemplo, a Salete e o Pedro, né, estão em missão, mas também o diácono Metódio e a Vera, né, lá na Amazônia, as esposas dos diáconos também, né, da nossa diocese, nesta comunhão, nesta unidade. Como é que é para vocês, esposas, assim, viver também esta fraternidade, esta unidade do ministério diaconal aqui na diocese? É bem interessante, padre, porque nós temos, desde sempre, antes do diaconato do Anderson, nós já tínhamos muitas atividades. E hoje não é diferente, né? Cada vez vai mais um pouquinho. Mas, muitas vezes, né, quando eu posso, eu sempre estou acompanhando ele nas celebrações, nas formações, né? Mas tem muitos momentos, inclusive teve um momento lá da pastoral que era um retiro, e aí estava apenas eu, porque ele estava celebrando. E aí perguntaram, no momento que era para falar, né? E aí eu tava sozinha, falei, o que eu vou fazer agora? Todos os casais lá e eu sozinha. Aí tive a oportunidade de falar antes dele chegar, né? Aí eu falei, olha, gente, é isso, né? E a esposa do diácono é isso também. Ele está em missão, eu estou aqui rezando por ele e fazendo presença com vocês, né? Então, aquela situação, muitas vezes a gente discute, né, com as mulheres, assim, conversa nesse aspecto, mas agora não posso sentar mais perto do esposo, na missa, tudo. Nós demos um jeito, né, amor? Nós estamos agora na missa diária, padre, Sim. E estamos lá, daí ele senta comigo. Nós chegamos quase em cima do laço dele, senta. Mas, claro, né, tem as escalas servir, dele, né, a escala dele, tudo, né? Então, é muito maravilhoso. Até quando a gente viaja, né, aí a gente também, daí a gente não leva os paramentos, aí a gente também, né, curta em família. Essa é a graça que Deus nos dá, né? Através dos sacramentos, através do ministério do diácono, né? Através de quantas crianças, né, que se tornaram filhos e filhas de Deus, quantos jovens, né, adolescentes, através, né, também do sacramento do batismo, né, os matrimônios, né, o serviço pastoral na comunidade, as celebrações, também, né, o serviço da igreja ali na paróquia, que tem, né, esta presença dos diáconos, o serviço da caridade. Então, toda esta grande graça que Deus realiza através da vocação. E eu estou aqui com o encartezinho da Semana da Família deste ano, e eu achei tão bonito que este ano se destaca tempo de júbilo em nossa vida. E toda essa nossa conversa, se nós fôssemos resumir numa única palavra, o que aconteceu quando chegou o sacramento do matrimônio na vida de vocês? É tempo de júbilo. O que aconteceu quando chegou o sacramento do diaconato permanente? É tempo de júbilo, né? Temos muito que agradecer a Deus, né? O que vocês dizem aí como uma palavrinha final, né, para a nossa diocese nesta Semana da Família e também esta beleza, né, da vocação que nós estamos celebrando? Para quem tem dúvida, vale a pena viver em família sim. Olha aí, o sacramento do matrimônio é graça sobre graça, bênção sobre bênção. Aproveito nessa Semana da Família também, que coincide no seu início, né, padre, no domingo, dia 10 de São Lourenço, dia do padroeiro dos diáconos. Então rezem por nós também, diáconos, pela intercessão de São Lourenço. E voltando a falar da família, vale a pena, siga em frente, graça sobre graça. E a família é a base, né? Então, forme sua família, estejam, né, em comunhão com a nossa igreja também, que é a quem nos acolhe, né? A gente sempre conta muito com a intercessão de Nossa Senhora Medianeira, de todas as graças, né, para nos acolher nesse grande seio, né, essa grande família em Cristo, né, em comunhão, caminhamos em sinodalidade, mas também com a confiança e esperança, né, na missão de estar nessa vocação que Deus nos chama. Então não tenha medo, não tem tempo. Deus não coloca tempo para nós, Ele coloca oportunidades.
Então esteja nos grupos de jovens, venha às missas, né? Participe dos encontros que a igreja promover. Nós vamos ter DNJ, né? Estamos de olho no DNJ, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas, né, padre? Mas Deus, ele vai sanando essas dúvidas. Todas as respostas estão aqui, na palavra de Deus. É aqui que a gente segue firme e caminhando. Vamos junto. Que alegria, né, poder viver esta vocação, né, e poder estar em unidade com todas as vocações na vida da igreja, né? Deus abençoe a cada um de vocês, né? Abençoe também a nossa Pascom Diocesana, que está nos ajudando a viver bem este mês vocacional, né? E esteja sempre com vocês, né? É tempo de júbilo em nossa vida, é tempo de júbilo em nossas famílias, né? Deus abençoe. Saudação, paz, bênção de Deus a todos. Nós estamos no mês vocacional, rezamos pelas vocações, invocando a Deus a graça, a bênção, pelas diferentes vocações. Quero falar sobre a vocação à família. Deus criou o mundo todo, criou o homem e a mulher para viver em família. Essa vocação bonita que é o sacramento do matrimônio, de juntos construírem o mundo que Deus criou para o homem cuidar. Viver em família, viver os filhos, gerar os filhos, essa é uma vocação belíssima. Eu digo que o homem e a mulher recebem de Deus a missão de co-criador, de promover, de proporcionar a vida, proporcionar a nova vida às crianças, enfim, todo mundo. Nós estamos vivendo na Semana da Família o jubileu das famílias, para dizer, celebrar quem já completou 50 anos, quem completou 25 ou quem completou menos, mas louvar e bendizer a Deus por este sacramento bonito. Eu gosto de dizer que o sacramento do matrimônio é um convite que Deus faz para viverem, buscarem a santidade a dois, e aí vem a família, que vão construir esse ambiente onde os filhos fazem uma experiência do amor de Deus manifestado pelos pais. E nesse ambiente nós formamos aquilo que dizemos a igreja doméstica. Então a família, uma igreja doméstica que se encontra numa comunidade, aonde celebram a fé, aonde vive com outras famílias, aonde aprende, aonde partilha conhecimento, forma a igreja da comunidade. Igreja doméstica e igreja da comunidade é onde eu me encontro com os demais. Quero convidar você para participar, para celebrar na tua comunidade paroquial, louvar e bendizer a Deus por este sacramento tão bonito que é o sacramento do matrimônio. Viva com alegria na sua família, com os seus, e Deus te abençoe.